Ei, você aí, você tá feliz? Pare! Pare imediatamente, tá na hora de ficar triste. Seguinte, eu venho aqui mais uma vez pra falar de anime triste. Se você estiver pensando, haha, como eu queria ver um vídeo de um anime legal pra me alegrar e alegrar o meu dia, pode voltar outra hora. Vai ver outro vídeo porque esse aqui, ixi, esquece. Pois bem, então, só pra deixar contextualizado, hoje a gente vai falar do filme 3 de Made in Abyss, que é a sequência direta da primeira temporada do anime. Os filmes 1 e 2 são recap, então a gente ignora e pula pra esse. Vai ter spoiler tanto da primeira temporada quanto do filme. Eu vou comentar tudo que rola nele. E só antes disso, altas recomendações, não veja esse vídeo comendo. Esse anime consegue ser bem asqueroso visualmente em alguns momentos e mesmo que eu vá censurar o que for piorzinho, eu ainda vou falar sobre. Avisos dados, bora lá. Depois da Riko se recuperar dos eventos do fim da primeira temporada, os nossos pequenos aventureiros seguem a sua viagem, descendo pelo abismo, e é quando, na quarta camada ainda, eles se deparam com um aliado do Bondrewd, junto de um monte de corpos. Mas o cara não só não faz nada com eles, como ele entrega pro Reg a Blaze Rip que eles tinham perdido, e avisa que essas pessoas que estão no chão foram mortas por uns parasitas que deveriam estar na sexta camada, mas que tem de monte naquela região. Por fim, o maluco incendeia tudo pra exterminar os bichos e fala que o soberano da alvorada tá no aguardo dos três. Eles seguem viagem e chegam no Mar de Corpos, camada 5. Olha o nome do lugar, olha a alegria dessa criança. Sem condições. Nanate então conta pros dois que a entrada pra sexta camada fica no jardim em miniatura do Bondrewd, então eles vão ter que entrar na base dele. No caminho tem um papinho meio triste sobre a Mitty que termina na Riko falando que acredita que eles podem encontrar um jeito de revê-la, porque o abismo é fantástico e nunca se sabe. Eu duvido, a Mitty me pareceu bem morta depois do meu mano Reg churrascar ela e não sobrar nada, sabe? Enfim, eles chegam na base e começam a planejar o trajeto até a entrada da sexta camada. Nisso aparece essa menina pra recepcionar os três. Ela se apresenta como Prushka e fica puxando papo casualmente com eles. E Nanate até instrui os outros a ignorarem ela e seguirem reto, mas o Reg tem dificuldade porque ela é toda esquisitinha e amigável. Mas é enquanto eles conversam que... O Bondrewd chega e, pra surpresa de todo mundo, ele diz não se importar que eles usem a passagem pra sexta camada, mas que eles só vão conseguir atravessar se um apito branco abrir a entrada. Ele então os cede um quarto pra eles passarem a noite e pede pra filha acompanhar. Quarto entre aspas, o lugar é basicamente uma cela. Tem um diálogo em que Nanate diz pro Reg que o padrão do capacete dele tem a ver com a quantidade de usos do incinerador, e que é provável que ele só tenha mais uns 3 usos. No meio da noite, a Riko acorda e vê que nem Nanate nem ele estão no quarto. Buscando por eles, ela começa a subir uma escadaria que a Prushka tinha dito antes pra não subir por causa da maldição do abismo. Sim, ela é burra. Nisso, o dente dela quebra e ela começa a alucinar absurdos, mas acaba caindo e é ajudada pela Prushka e pelo seu bichinho Menia a ir atrás dos dois, porque esse bicho de alguma forma deixa um rastro de aura que mantém as duas protegidas da maldição. Nisso, nós vemos que Nanate se encontrou com Bondrewd quando saiu do quarto. Ele fala que a pesquisa dele tá no estágio final e pede pra que Nanate volte a trabalhar com ele, e Nanate aceita em troca dele não machucar os outros dois e ajudar eles a chegar na sexta camada. Porém, nesse momento descobrimos que ele não só já pegou o Reg, como também colocou uns 10 funcionários pra fazer teste com ele. Que teste, você me pergunta? Exame de sangue? Não, moleque. Antes fosse. Top cenas que me fizeram quase entrar pra dentro de mim mesmo. E no meio disso, Nanate chega e logo em seguida as outras duas também. E é nesse momento que a Prushka testemunha o quão filho da puta é o Bondrewd, que ela não sabia. Os caras até tentam levar ela pra cadeira que o Reg tava, maluco, mas ele e a Riko salvam a menina que arruma um barco pra eles, mas decide ficar, dizendo que ela vai conversar com o papai dela, decretando a própria morte. Eu não estou suportando mais. O Reg se recupera um pouco e os três montam uma emboscada pro verme, mas ele sobrevive, óbvio, não seria tão fácil assim. Ele insiste em tentar trazer os três pro lado dele, mas é claro que eles não querem. Briga, briga, luta, luta, a gente descobre que o Bondrewd de alguma forma conseguia ver as coisas que Nanate via. Sabendo disso, então, os três armam um plano de revelar a ele uma tática e atacar com outra. Assim, o Reg consegue levar o maluco pra debaixo d'água e ao subir, ele é atingido pela maldição. Pra finalizar, o Reg estoura o cara com uma pedra gigante, mas sem matar ele de imediato, já que eles precisavam dele pra abrir a passagem pra sexta camada. A Prushka aparece e chora em cima do maldito, conforme um dos seus soldados surge, pegando o seu apito, arrancando o capacete do cara e colocando em si, se tornando o Bondrewd. Papa desu yo, Prushka. E ele revela que todos os soldados dele são ele. Ele dá um nocaute em geral, menos em Nanate, quem ele pede que volte junto dele, mas não força a decisão e parte junto da Prushka, levando ela pro seu laboratório. E lá, ele bota a porra da mina numa maca, faz um monte de marcação em vermelho nela e manda os malucos descartarem tudo que tiver marcado.
Legal, né? E nisso tem um flashback todo bonitinho da Prushka e da Ariko conversando antes delas subirem a escadaria. É uma parte meio cursed delas falando do pau do Reg, made in Abyss, né? E vemos a Ariko acordando desesperada. Enquanto tentam entender o que acabou de acontecer, a Ariko se lembra de uma coisa chamada Zoaholic, uma relíquia que transplanta consciências, mas que deixa as cobaias maluquinhas. E ela dá essa descrição. ゾアホリックは大きな部屋ぐらいあるお尻みたいな形。 Eu amo esse anime. Eles apostam na ideia de que o vagabundo provavelmente tenha esse negócio e armam um plano pro Reg invadir a área do gerador da base, enquanto Nanate e Riko entram pela frente, de forma que ele consiga desligar a energia e desativar as cobaias do arrombado do Bondred. E ele consegue, porém... Enquanto isso, a Mene aparece nas roupas da Riko e começa a guiar ela e Nanate até a sala de processamento, que resumindo é o lugar onde a galera do Bondrewd compacta um monte de criança em maletas para ele poder usar como repelente da maldição. Sim, cada uma dessas maletas é uma criança viva. E nisso Nanate começa a se recordar das crianças que tiveram esse destino tão miserável e a lamentar por ter ajudado o maluco a fazer tudo isso por estar com medo dele. E é quando o fudido aparece e conta a verdade sombria sobre os apitos brancos. Que para que um desses apitos seja feito, é necessário um sacrifício humano. Mas não só isso, como a pessoa a ser sacrificada tem que desejar isso, senão o apito se torna incompatível. A Riko surta com isso, mas todo o drama é interrompido pela chegada do Reg. Só que... No meio da treta tenebrosa, a Menia sai vazada e a Riko segue, mas a gente já volta nisso. O Reg cai no pau com o Bondrewd, mas algo tá estranho. O moleque parece ter virado um bicho, uma criatura. Só que justamente por causa disso ele consegue por muito se igualar ao Bondrewd, que até tava dando conta dele em certo ponto, mas perde a postura total quando o moleque começa a ativar o seu incinerador. Nisso, Nanate avisa a Riko por um comunicador pra fugir porque é uma ameaça absurda, mas ainda consegue controlar o moleque pra ele não destruir a base inteira com o poder dele. Nesse momento, o garoto também recobra sua consciência e agradece Nanate por tê-la alcançado com as suas palavras, e eu só percebi no filme, mas vocês já repararam a quantidade de vezes que Nanate solta uns Cara, eu não tinha reparado nisso antes. Enfim, enquanto os dois se perguntam o que rolou com Bondrewd, um dos capangas dele surge e pula no penhasco, levando o Reg junto. O cara morre, mas o Reg não. No fundo do penhasco, ele se depara com várias das crianças que o Bondrewd amaldiçoou, e o diabo aparece. E os dois entram de novo em embate, no meio do qual, pelo comunicador, Nanate instrui o Reg sobre um plano tudo ou nada, de fazer com que o Bondrewd usasse todas as maletas em vez de focar em destruir ele, já que enquanto o Zoaholic existisse, ele seguiria sendo imortal. E o Reg segue o plano durante o qual, por efeito da maldição, o corpo do Bondrewd começa a sofrer mutação igualzinho o de Nanate. E subindo de volta, ele descarta as maletas restantes, incluindo... Se eu dissesse que eu fiquei surpreso, eu estaria mentindo. Daí pá, tem o flashback de quando o Bondrewd pegou a Prushka, que ela tava toda sequelada pela maldição do abismo, mas daí ele cuidou. Daí tem ela crescendo, ganhando a Menia, se apegando a ela. Tem ela subindo na escadaria lá pela primeira vez, se estourando toda. Tem o Bondrewd nessa hora falando que a mente dela vem de um lugar muito mais profundo que a sexta camada. Tem ela se apegando aos capangas dele, conhecendo o pessoal, virando amiga dele, sonhando com as aventuras que eles podiam ter juntos, toda nenenzinha. Foda-se, né? Morreu. Virou maleta de carne. Que legal. Que bacana. Por quê? Por que eu fico assistindo esses bagulho pra fazer... Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Gente, o canal a partir de agora vai ser só de Slice of Life e romancezinho, tá bom? Volta pra luta e com muita dificuldade a gente vê que enfim a Riko consegue acertar junto a do Reg um ataque que derruba o Bondrewd. Enquanto tem um monólogo todo bonitinho da Prushka desejando que todo mundo fosse amigo. Haha, não vai rolar não. O Bondrewd enfim aceita a derrota, o meu mano Reg acorda depois de usar o incinerador e a Riko fica chorando a morte da amiga. Porém, a gente tem uma gracinha aí, porque a Prushka desejou tanto seguir com a Riko numa aventura, e quando ela morre, ela se torna um apito branco. Pós-tragédia, Nanate dá uma mexida no capacete do Reg pra ele ter mais disparos do incinerador, atualiza o aplicativo, alguma coisa assim. O Bondrewd desiste de barrar os três e ele e o seu grupo deixam o pessoal ir embora. Os nossos heróis então, agora juntos da Menia e do apito branco que um dia foi a Prushka, partem pra dar continuidade à sua aventura. E o filme acaba.
E vamos lá, eu vi algumas pessoas dizendo que o filme era mais tenso do que a primeira temporada, inclusive o Piscine, que é um youtuber que eu gosto bastante, colocou no título do vídeo dele na época que a continuação é ainda pior pra saúde mental do que o original, mas assistindo eu devo dizer que esse filme me trouxe sim bastante agonia, em principal na cena do Reg no laboratório, mas não chegou nem perto de me causar tristeza e o mal-estar que eu senti vendo a primeira temporada. Porque tipo, eu gostei da Prushka, eu achei ela divertida, fofinha e tal, mas eu admito que eu não fiquei particularmente triste nem nada com a morte dela, tanto porque eu já tava esperando por isso, quanto por eu não ter conseguido me apegar o suficiente pra me sensibilizar com a personagem. No máximo eu fiquei com um pouco de dó. Talvez numa segunda assistida eu possa mudar de opinião, mas no geral não me afetou muito não. No mais eu achei sim o filme bem interessante, quase tanto quanto a primeira temporada, mas eu tô mais curioso pro que vai vir na segunda. Quanto aos problemas, seguem, né? O autor continua sendo esse bizarro, então ainda tem os bonecos se esfregando em Nanite de um jeito esquisito. Tem uma literal cena do Reg ficando animado fazendo isso. Tem o design da Prushka, que também é uma criança e fizeram a mesma coisa que com a Mitty. A cena da Prushka na maca também, francamente, desgosto apenas. Não só pela situação em si, mas por como ela foi representada. Por isso tudo, um carinha tinha comentado no outro vídeo que o design melhorava no filme, eu não achei não. Eu continuo não gostando muito. Mas eu acho que foi isso. No geral, ainda é uma boa obra com defeitos tremendos originados pelo fetiche bizarro do autor. O vídeo da segunda temporada virá se vocês quiserem, então comentem aí se vocês querem ou não. Curtam o vídeo, se inscrevam, comentem alguma coisa se tiverem afim, considerem se tornar membros pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, a desbravadora do submundo, que é a Maria Dioneia, e um agradecimento especial aos senhores do submundo, que são o Sami, o Luzil, o Filósofo em Crescimento e a Vanessa Masson. Obrigado pela força. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aí na tela, e é isso. Falou. Eu tô trabalhando